Boa noite. Boa noite, boa noite. Finalizando essa sexta-feira agora, corrida. Que essa sexta teve cara de segunda pra mim. Tô muito feliz em ter conseguido concluir o objetivo dessa semana, que era iniciar o projeto do Zero à Prática. O projeto do Zero à Prática com esses passos que eu tinha pensado. Então, assim, pra mim é gratificante estar finalizando a sexta com um objetivo concluído. É uma das coisas que nós empreendedores, ao longo do tempo, vamos aprendendo a saborizar esse prazer de início, meio e fim. Independente de ter um tempo curto ou um tempo longo, quando você pensa em fazer e dá o seu melhor e executa e vai até o local decidido e diz assim, finalizei, dei o meu melhor, é muito saboroso, a sensação é ótima. Hoje a gente vai falar de algo que eu amo falar, que é a comunicação, a melhor forma de você se comunicar com o seu cliente, no meio do seu negócio, né? Como é que a voz pode nos ajudar ou nos atrapalhar dentro de um negócio? Qual é a base do falar? Então, quem tiver dúvida, pode já mandar para mim. Eu adoro interagir com vocês, então quem tiver dúvida, pergunta, pode perguntar, que quando a Bia entrar, a gente vai tirar todas essas dúvidas. E por que eu quis e acho interessante nós falarmos sobre a questão de comunicar? Porque a nossa fala, ela diz muito. Por exemplo, às vezes você tem uma forma de se expressar que para outras pessoas... Tem gente que diz assim, eita, parece até que tá brigando. É a forma de você se expressar que dá ao entender para outra pessoa que tá ouvindo que você tá até brigando, né? É o gesticular que você tem, a forma de você interagir com a outra pessoa e essa pessoa acha até que tá sendo grossa e na realidade não. Às vezes é o jeito da pessoa, mas para você ver o poder da comunicação dentro de uma conversa, dentro de um fechamento, como essa comunicação influencia ou não em um fechamento. E a Bia vai nos explicar muito bem isso. Vou chamar ela aqui. Bia tá entrando, eu já tô mexendo aqui esse café. Oi, Bia! Oi, Dona tudo bom? Beatriz. Boa Boa noite. noite, meu bem. Quero que você se apresente. Tava aqui escutando você falando um pouquinho sobre comunicação, né? Isso. E como esse tema é abrangente, né? Antes de começar a live aqui, tava recapitulando mais ou menos o que é que a gente podia trazer para conversar aqui. Deixa eu só tirar esses comentários. Sabe como faz? Que tá muito. Eu não sei tirar. Eu ainda tô me acostumando. Porque fica tudo no meu rosto, né? Mas tudo É. bem. Beleza. E um bom empreendedor, ele é um ótimo comunicador, né? O empreendedor que ele tem resultados, ele precisa ter essa habilidade aí bem refinada, bem trabalhada. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Vou me... Consegui. Out. Deixa eu ajeitar aqui. Quem tiver pergunta, sem lhe atrapalhar, Bia. Eu tirei o comentário para não atrapalhar a Bia quando ela estiver conversando. Mas quem tiver alguma pergunta, pode colocar nesse pontinho de interrogação, que aí chega para mim e eu abro para ela. Ótimo, perfeito. Bom, eu sou Beatriz Santos, eu sou formada em fonoaudiologia, né? Que é uma especialidade que trabalha com comunicação humana. E eu vou contar um pouquinho da minha história, vou ser bem breve, né? Como foi que eu comecei, o que foi que me fez despertar a falar sobre comunicação no digital. O meu tema é oratória digital para ajudar
empreendedoras a se comunicarem melhor, a se sentirem seguras se comunicando nas redes sociais, né? E como foi que isso começou, né? Como foi que me deu essa vontade de falar sobre comunicação? Na verdade, a minha, digamos assim, a minha relação aí com esse mundo da comunicação, ele veio bem antes, da minha formação como fonoaudióloga. Eu fui uma criança muito tímida, eu tinha vergonha de estar em público, evitava estar em lugar que eu tinha que falar com pessoas que eram minhas conhecidas, mas não eram do meu ambiente, né, do meu dia a dia. Eu era um pouco resistente a isso, a essa interação com outras pessoas. E eu comecei a ver que isso estava me prejudicando. Isso ainda quando eu era mais nova, né? Então eu tinha vergonha de sair de casa, eu morava em cidade de interior, então cidade de interior a gente tem. Hoje em dia as crianças não têm tanta liberdade, né? De ir para o canto, sozinha e tal. Mas na minha época, já denunciando minha idade, estava em uma cidade do interior e eu tinha essa liberdade, se eu quisesse ir na casa de uma amiga, de ir ou ir num mercadinho comprar alguma coisa para minha mãe. E eu tinha muito essa resistência, porque eu tinha vergonha de me comunicar com os outros, né? Então, assim, eu falo isso, que a minha relação com esse mundo, com esse universo da comunicação começou muito antes de ter cursado, de ter iniciado o meu curso. E eu comecei a observar que eu precisava mudar aquela minha forma de ser, de agir, né? Aquela minha resistência que eu tinha de falar com o outro, a vergonha que eu tinha. Eu precisava mudar alguns comportamentos para eu também conquistar o que eu queria, para eu chegar até onde eu queria chegar. E, assim, meio que involuntário não, meio que inconsciente, eu fui mudando meus comportamentos e fui observando que com essas mudanças de comportamento relacionadas à minha comunicação com o outro, eu conquistei muitas coisas que antes, quando eu me comportava de outra forma, eu não tinha, né? E as pessoas, elas também passaram a se comunicar de forma diferente comigo, porque eu comecei a me valorizar e através disso as pessoas começaram a me notar. Então, essa minha trajetória com a comunicação tem muito dessa minha experiência que eu tive, né, dessa minha transformação enquanto criança tímida, adolescente também, assim, tímida, para uma adulta que se transformou. E com o meu curso, claro, né, eu comecei a conhecer habilidades técnicas para melhorar essa comunicação e aos poucos fui refinando a minha comunicação, aprendendo um pouco mais. E na verdade, quando eu me formei, né, em fonoaudiologia, o meu foco de trabalho era outro. Voltado para crianças, né? Alterações de fala e tudo mais. Só que por conta desse meu histórico aí, que eu contei para vocês, eu sempre lia, eu sempre busquei estudar sobre oratória, como me comunicar melhor com o outro, para mim mesmo, para eu melhorar essa minha habilidade de se comunicar, não como algo que eu iria utilizar profissionalmente, né? Era mais melhorar a minha comunicação mesmo no meu profissional, mas não que eu atenderia alguém com esse tipo de queixa, né? Meu foco era criança. Só que eu amo, sabe, observar o comportamento humano e como a gente pode melhorar, né? Eu tive essa transformação, eu tive muitas conquistas, assim, coisas que hoje eu paro e penso assim, poxa, eu fui capaz de fazer isso, que antes eu não me via dessa forma, pela maneira como eu enxergava o comunicar com o outro, né? Entendo. E
eu comecei e muitas amigas minhas conversavam comigo sobre, tiravam dúvida, né? Sabe aquela coisa quando você é psicólogo, todo mundo quer, Uma né, consulta. uma consulta grátis. Então, quando você é fono, todo mundo também quer uma consulta grátis. E essas são as queixas que sempre chegam pra gente. Ah, como é que eu faço para melhorar minha comunicação? Ah, eu acho que a minha oratória não é muito boa. Como é que eu faço para melhorar a minha dicção? Né? E como isso foi algo que eu sempre estava pesquisando, olhando, analisando, eu sempre gostei de observar grandes oradores e ver no que eu poderia, como eu poderia encaixar determinadas características no meu perfil. Então eu sempre alimentei, né, essas pequenas consultorias que as minhas amigas, os meus amigos próximos me questionavam. E é algo que eu sinto prazer de falar, então eu vi uma oportunidade aí muito grande, porque hoje em dia todo mundo tá aqui no digital, né? Quem não tá, infelizmente, tá atrasado. Era isso que eu ia falar com você, Bia. No caso, assim, você me contou um pouquinho que, através da comunicação, você conseguiu dar uma quebrada na sua timidez. Hoje, como a gente está falando para mulheres empreendedoras, eu acredito que também tem aquelas mulheres que são empreendedoras que têm uma certa timidez na fala, na hora de falar do seu produto, na hora de se posicionar. Eu queria que você explicasse, por exemplo, qual a influência que tem uma boa fala em um fechamento de um negócio, por exemplo. O que é que essa fala vai transmitir? Essa mulher querendo fechar um negócio, o que é que a nossa fala transmite quando a gente como na realidade não é isso que eu quero expressar. Qual a melhor forma de se expressar no momento que a gente está fazendo uma negociação, uma transação? Certo. Eu entendo o seguinte, sabe, Lady, que esse fechamento ele inicia no momento que você tem o primeiro contato com o seu cliente. E não Isso, só na hora que você vai fechar o negócio com ele, tá? isso. Isso é desde a primeira impressão que você causa no seu cliente. Então, assim, eu vou chegar aí, mas vou falar um exemplo aqui, tá? Do que aconteceu comigo, né? Pra quem não sabe, eu sou uma cliente da Lady, né? Conheceu através de um negócio que fechamos. Eu estava construindo a minha casa e chegou a etapa de colocar as pedras, né? Os mármores, granitos e tudo mais. E quando a gente vai procurar buscar um negócio, né, um serviço, o que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é pedir indicação, não é verdade? E eu pedi indicação para algumas pessoas próximas, recebi indicação, e a primeira indicação que eu recebi foi um homem. Ele não é uma pessoa que está no digital, não. E ele veio aqui na minha casa fazer o orçamento. Mas de cara, eu já disse, não vou fechar negócio com esse homem. Sem ele abrir a boca. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando só de fala. Né? Quando Boa a gente. explicada. Oi? Boa explicação, essa questão de não falar e já tá falando. Isso, você comunica de outras formas, você comunica através do seu visual, você comunica através da sua linguagem corporal. Então, assim, a pessoa tá ali parada, mas ela já tá comunicando algo para mim. Se eu olho aquela pessoa, ela tá com um semblante triste, com uma postura mais para baixo, automaticamente nós seres humanos, a gente já cria uma imagem daquela pessoa na nossa cabeça. Então, quem está, né, nesse âmbito aí do empreendedorismo, que precisa conquistar cliente, precisa estar sempre preparado, você precisa sempre estar pronta para você passar uma boa imagem para o seu cliente. E voltando lá, esse homem, ele chegou já no senhor, bem brutão, sabe? E como é que ele estava? Ele não estava bem vestido, ele estava com a camisa aberta, então ele estava tipo, né?
a calça dele toda suja, rasgada, de chinela havaiana, e tipo assim, não é que a gente não pode também julgar pela aparência, né? Mas você já chega e você olha e você não tem uma boa percepção, porque você vê que aquela pessoa, ela não passa uma mensagem de limpeza, ela não passa uma mensagem de cuidado. Então, automaticamente, o meu cérebro ele já vai fazer conexão que o produto daquela pessoa não é o que eu estou procurando. Porque se aquela pessoa ela não tem o mínimo de cuidado com a aparência dela, quando ela vai visitar um cliente, qual é o cuidado que ela tem na preparação desse produto? Né? E Então, essa questão não é nem dinheiro, né? A gente não está falando de pobreza nem riqueza, não tem nada a ver. A gente está falando em você, é um simples cuidado em você mesmo, né? É aquele cuidado. exatamente. Então, assim, de cara, ele não me passou uma boa mensagem, tá? E pode ser até, né, Leide, que tenha pessoas que tenham um ótimo trabalho e não se atenta a isso. E não Justo. esteja levando em consideração essa questão da imagem. Mas isso conta muito, porque você já está comunicando algo para o seu cliente. Verdade. Né? E outra coisa é estar dentro do digital. Porque quando eu vou procurar qualquer serviço, mesmo que alguém me indique, a primeira coisa que eu faço é ir pesquisar. E se essa pessoa nem tá lá mostrando o serviço dela, porque quando a gente entra no Instagram da loja da Lady, a gente já vê os serviços, né? A gente vê os produtos delas, como fica ao final, aí você faz, poxa, que legal, você consegue ver isso. E o cliente, ele quer ver isso, eu quero ver aquilo lá pronto para eu comprar. Né? Então, aconteceu isso. A primeira coisa, eu pensei, homem. A segunda coisa, estava eu e o meu esposo, e ele me tirou de jogo, assim, tipo, ele só dava atenção para o que o meu marido falava, e quando eu tentava falar algo, ele me invalidava. Meu sabe? Deus! Então assim, eu já, sabe, bem machista mesmo. Então eu já sabia que eu não ia fechar negócio com ele. E E a incrível. gente quem fecha, né? A mulher quem fecha, né? O homem, ele dá palpite, mas na finalização ele faz e aí? Aí não. Exatamente. Aqui na minha casa, pelo menos é assim. A gente faz a gente só fecha negócio quando os dois estão de acordo. Aqui em casa também é desse jeito, em tudo. Isso. Então, assim, ele me tirou totalmente. E aí, o que é que a gente pode tirar disso, né? Qual é a lição? Você precisa conhecer o teu cliente para você adequar a tua linguagem para o teu cliente. Se teu cliente é uma mulher, é um homem, ou mesmo que seja ambos os sexos, qual é o objetivo? Como é que eu posso dizer assim? Você precisa saber o nível de escolaridade para você saber como você fala com essa pessoa. Você precisa conhecer esse seu cliente, né? Porque quando você conhece, você sabe, você consegue puxar assuntos que sejam do mesmo interesse. Então, tudo isso faz parte dessa negociação, dessa comunicação. E às vezes as pessoas elas estão ouvir o cliente. Isso, elas estão muito focadas só na venda, na venda, na venda. E não em trazer benefícios para esse cliente. Porque nós queremos benefícios. É os benefícios que contam no fechamento. Na realidade é isso. E aí, então ele não sabia nada esse homem que chegou aqui, ele não sabia nada desses clientes dele. Porque eu digo assim, porque você chega e você vê assim... Você pensa como? Poxa, é um casal, eu tenho que agradar os dois lados. Ouvir ambos os lados, né? E aí, dentro do que você escuta do esposo e da esposa, você cria uma união para junto ali fazer aquele projeto que fique bom para os dois. Encaixar o gosto de um com o gosto do outro. E a próxima coisa que eu vou falar é justamente isso, a escuta. Porque nós estamos sempre prontos para falar e bombardear o nosso cliente com o que nós temos para oferecer e a gente esquece de parar e ouvir o que esse cliente está precisando.
Porque quando a gente escuta o que esse cliente está precisando, a gente passa a saber o que falar, né? Não é verdade? Como Justo. conquistar ele? Porque você vai conquistar o seu cliente não tentando oferecer todos os produtos que você tem, mas sim entendendo qual é a necessidade dele e o que é que ele quer. Por exemplo, se eu sair da minha casa para ir numa loja comprar uma blusa, eu não quero que a vendedora me ofereça calça, saia, cinto, bolsa. Não, eu fui para comprar uma blusa. Então, é mais ou menos nessa Não linha de raciocínio. tentar, não tentar empurrar no cliente aquilo que ele já lhe deixou claro que ele não quer, né? Porque se Exatamente. você escuta o Você, cliente, quando você é, escuta, até quando você sabe o que o seu cliente quer, você que é especialista da área, você vai saber o que agregar de outros serviços isso, que você tem nisso. Mas você precisa primeiro ganhar esse cliente, não é justamente. verdade? Então, assim, às vezes as pessoas elas acabam tirando o foco do que o cliente quer, tentando oferecer outras coisas e você não pega o seu cliente dessa forma, né? Na E aí, realidade, o que eu vejo Na realidade, o que eu vejo hoje, na maioria dos empreendedores que trabalham com vendas, eles estão mais focados no fechamento e no valor do orçamento. E na maioria das vezes, eu nem digo assim, em todos os casos, meu pensamento como entendedora da área, é muito mais viável você fechar um valor menor de um pedido e ganhar o seu cliente do que você tentar ultrapassar um valor, fechar aqui e decepcioná-lo com um produto que não é de qualidade, ou empurrar coisas que ele não está precisando, ou empurrar coisas que não combinou com aquele cliente, e outras pessoas vão ver e vai dizer, tá vendo aí, era só para vender. Então você perdeu um cliente, ganhou um valor momentâneo, mas perdeu vários clientes. Porque né? uma boa indicação, ela vem de um. A má indicação, ela vem de 10, de 20, de quantos forem. Por quê? A má indicação, ela tem um peso maior no psicológico. Porque todas as vezes que a pessoa passar pelo produto, ela lembra. E todas as pessoas que chegar na casa dela, eu acredito não, 90% das pessoas são assim. Você nem viu, mas a pessoa já sabe que tá o problema ali, ela já chega ali dizendo: ó, tá vendo, eu botei aquele negócio ali e ficou mal colocado. A pessoa nem viu, quem tá na casa dela nem viu, mas ela tá tão incomodada com aquilo que ela mesmo mostra. Então você vê que se tivesse ficado bonito, talvez ela nem mostraria. Ela nem lembraria, porque a satisfação tá ali e vai virando do cotidiano. Mas a coisa ruim, ela lembra de cara, que ela tá Ah, insatisfeita. é verdade. É até meio que uma falha isso, né, do ser humano, porque nós costumamos sempre os pontos negativos a gente sempre coloca em foco, né? É. É a mesma coisa quando a gente tá falando de nós mesmos, né? Falando aqui um pouquinho de autoestima para você se sentir seguro para falar. É. É exatamente isso, porque as pessoas elas costumam chegar aqui e, vamos dizer, começar a gravar e ela vai começar a dizer todos os defeitos que ela tem, mas ela não para pensar, poxa, mas além desses defeitos eu consegui fazer isso, isso e isso, né? Isso. Que nos leva para adiante. Eu acredito que a pessoa, quando ela começa a enxergar isso, sabe, que ela precisa enfatizar os pontos positivos dela, ela evolui, né? Justamente. E falando sobre a escuta, né? E contando ainda o caso do orçamento que eu tentei fechar aqui, o homem, ele ainda fez assim, eu falei porque eu queria colocar aquele bege Bahia na minha pia da cozinha, né? Tudo mais, acho que você lembra, né? Disso. Lembro. Aí eu queria colocar só pedra clara e tudo mais. Aí na hora que eu falei, eu não tenho conhecimento técnico, né? Isso. Quem tem conhecimento técnico sabe que não é indicado esse tipo de pedra para uma cozinha, para um ambiente que vai estar molhado, não é isso? Isso. Então, assim, eu não tinha conhecimento disso e eu queria a todo custo colocar esse tipo de pedra na minha pia da cozinha. Só que a forma como ele falou, ele nem deixou eu terminar de dizer como eu queria, entendeu? Ele já invalidou. Eles estão assim, não dá certo não, não presta.
E eu fiquei tipo, a raiva dele aqui, sabe? Porque eu quase que eu disse assim, você quer me engolir, eu vou me engolir. Sabe, na hora que ele saiu, eu disse, eu não vou fechar nada com esse homem, seja o preço que for, eu não quero. Então, como você falou, às vezes as pessoas elas focam nesse fechamento do negócio, mas o que vai fazer o teu cliente fechar com você é tudo que você vem comunicando antes para ele. Verdade. A conquista, porque quando nós nos sentimos abraçados, que as nossas necessidades foram supridas por um profissional, por um serviço, muitas vezes o valor ele deixa de ter um peso tão grande. Justo. Então, assim, eu falei para o marido, não quero de jeito nenhum. E eu lembro que depois a minha arquiteta indicou, né, a Lady, e eu fui dar uma olhadinha no Instagram, eu já vi algumas coisas que eu gostei, que eu achei legal. E eu já estava quase fechando com outra pessoa. E a gente teve o contato, então quando eu falei com ela, ela foi muito aberta à forma como falou comigo, né, de me explicar também sobre as minhas dúvidas, porque às vezes o seu cliente ele não tem o conhecimento técnico e a forma como você vai explicar para ele faz também com que ele se sinta acolhido, porque nesse caso, né, quando a gente está construindo uma casa, a gente quer colocar tudo que está nos nossos sonhos. E quando eu chego com a proposta de que eu quero um bege Bahia, né? Na minha pia, e a outra pessoa disse que esse meu sonho não pode ser realizado. Acabou com a esperança da pessoa. Ela acaba e a pessoa fica meio assim, como assim? Mas o tempo todo eu sonhei com isso. Então, a forma como a pessoa chega para falar para você, né? Como a Lady chegou para me dizer assim, olha, Bia, talvez seja melhor você fazer dessa forma. Então, ela entendeu que tipo de cliente eu era. Eu era uma cliente que eu não tenho secretária, então sou eu mesma que cuido, né, da minha casa. Ela observou isso, porque às vezes, se você tem uma outra pessoa, a outra pessoa não tem o mesmo cuidado que você para determinada coisa. Então, tudo isso são pequenos detalhes que às vezes a gente acha que não faz diferença, mas faz. E que eu, como estudo nessa questão da comunicação, isso tudo é perceptível para mim, foi perceptível para mim, que ela teve todo esse cuidado de observar qual era o perfil, qual era a dinâmica da minha casa, para poder me indicar um produto que iria me servir. Ô, Bia, é interessante que não foi de primeira, né? A gente fez um planejamento demorado, porque você, naquele mesmo sentido, você estava com um pensamento, seu esposo com outro. Então, era necessário encaixar para realizar o sonho do Jois. Porque você queria um bege Bahia. Ele queria fazer o seu gosto, mas queria o preto. Eu me lembro muito bem disso. Então, assim, nunca vai ser preço. E sempre ele estava valor. Isso, né? Justo. O homem, na realidade, como um ser racional, na maioria dos fatos, né? Assim falando, nós somos muito emocional. A gente tem esse lado emocional, emotivo. Eu lembro que quando eu cheguei lá para fazer todas as medidas, a primeira coisa que eu perguntei foi como você imagina fazer sua cozinha. E aí, dentro do que você vai me passando, eu vou tendo a ideia do que eu posso sugerir. Porque você já tinha um projeto. Então, a gente não podia sair do projeto, mas nem sempre a medida do projeto bate com a execução no dia de fazer as medidas das pedras, dos mármores, dos móveis. Então, a gente tem muito que encaixar. Isso que você falou em relação a comunicar com o corpo antes de falar e da vestimenta, eu concordo plenamente. O ano passado foi uma das coisas que eu sempre vesti uma determinada roupa para atender, sempre gostei de camisa social, sempre usei bota. Então, eu queria comunicar que eu sou da lida, que eu conheço, que eu entendo. Então, eu dizia, Tati, eu não posso atender ninguém de salto. Eu não posso. Porque eu estou no meio das pedras, eu estou no meio das obras. Então, não passa a visão que fica primeiro quando eu chego de bota, já toda com a minha botinha ali, com manchadinha da poeira da pedra, é que eu entendo, né? Que eu tenho a mão na massa. E isso faz diferença. Né? Na cabeça do seu cliente.
Justamente, você idealiza, é igual a uma pessoa que tá, como eu tenho uma colega, que tá agora no mundo da alimentação saudável. Vez ou outra, ela pode sim comer uma pizza, mas ela quer comunicar saúde. Então, o Instagram dela é voltado a produtos que falem de saúde. Então, se de repente, durante da segunda para sexta, ela só posta brigadeiro e bolo, então ela está comunicando o que ela não quer vender. Não tá Né? Isso casando, tudo, né? justamente, não está casando. Aí é melhor mudar de área, né? Tudo, como você disse, é um conjunto de comunicação que vai fazer toda a diferença para o cliente que está te procurando. Quem tem um Instagram, a loja tem que bater com o que você está comunicando. É igual você vender gato por lebre. Eu fui atender uma cliente hoje e ela tinha, senhor, todos os prints das coisas que eu faço no celular. E eu fico feliz. Leidói, porque ela já estava educada. E eu tenho prazer em educar o meu cliente. Eu acho que essa comunicação de educar o seu cliente é lindo, é interessante que o seu cliente entenda o acabamento, entenda que não pode usar um mármore assim, que até pode, né? Recolocando, até pode, mas que os cuidados serão esses, você não pode usar isso. Deixar na possibilidade do cliente a escolha. A escolha. E ela tava lá com um monte de print meu no telefone. Eu digo, menina, que. Olha, eu tirei todos os prints do seu acabamento, mulher. Então, assim, eu vendo muito pelo Instagram hoje. Quando você fala que você foi lá buscar, a mulher empreendedora que está vendendo alguma coisa tem que usar o Instagram, tem que usar as plataformas que estão disponíveis para levantar essas vendas. Assim, ela tem que aparecer, né? Justo. Porque hoje em dia as pessoas elas querem muito esse contato. Quer As sentir pessoas confiança. e assim, as pessoas elas se conectam com pessoas. Elas não se Verdade. conectam com fotos, com, né? E uma coisa que eu ia falar aqui também, porque na época que eu ia fechar negócio, que eu fechei negócio com você, eu tinha feito um orçamento com outra pessoa e eu tinha gostado demais, sabe? Essa pessoa tinha sido também muito atenciosa comigo. Os valores também não eram tão diferentes, mas eu optei fechar com você. E o que é que teve de diferente nessa abordagem? Vamos falar aqui, né? Porque eu acho que é super importante. O que teve de diferente foi que quando você veio aqui na minha casa, a gente não conversou só sobre as bancadas, só sobre o serviço que você iria me prestar. Então eu me identifiquei com você de outras formas, porque a gente conversou até sobre investimentos, né? Surgiu alguns assuntos assim, que a gente tava ali conversando e eu percebi que tipo assim, você tá ali conversando com o seu cliente, mas qualquer coisinha que você pega no ar, que você consegue puxar um outro assunto com esse cliente, você começa a descobrir coisas que você tem em comum com esse cliente e você começa a se conectar muito mais com ele. Isso. Então a gente cria afinidade e gera o que na internet fala muito, né? Que é o gatilho da reciprocidade. Então, poxa, mas eu me identifiquei tanto com essa pessoa, ela também pensa assim como eu e tudo mais. Eu acho que ela entendeu o que é que eu quero pra mim. Eu acho que o produto dela vai me satisfazer. Então, quando a gente foi fechar o orçamento e tudo mais, até eu falo assim, consciente, porque eu sentei para conversar com meu marido, a gente foi fazer as nossas contas para ver como é que ficava tudo, mas lá no fundo, nós já tínhamos decidido com quem que a gente ia fechar. E com certeza, todos esses pontos que a gente falou aqui, como é que eu posso dizer, contribuíram para isso. Então, independente, só se fosse uma coisa assim muito fora das minhas condições, né? Mas que até nesse momento de criar relacionamento com o cliente, a gente observa e a gente vai saber o que é que aquele cliente, você tá entendendo? Qual é a condição desse meu cliente? Será que se eu fizer a proposta tal, o orçamento tal, ele vai conseguir? Assim, é algo que tá
dentro das possibilidades do cliente. Isso. Então, meio que você observando tudo isso, você vai saber até fechar negócio com esse cliente. Isso tudo só ouvindo, né, Bia? Isso tudo só ouvindo o seu cliente. A Muito escuta. muito A importância da escuta. E fora as outras questões, né, que envolve mesmo o impacto que você vai trazer com essa comunicação, da sua linguagem corporal, da sua linguagem visual, da sua fala, a segurança que você vai passar nessa sua fala, tudo isso também. A gente ficou focando nessas outras questões, mas a segurança que você traz na sua fala também vai conquistar esse seu cliente. Quando você tem domínio daquilo que você está vendendo, né? Do serviço que você está trazendo. Então, tudo que eu perguntava, que eu trazia, você ia lá e, ó, Bia, esse é assim. E você me explicava, você não só dizia, não dá para fazer. Você trazia uma explicação, por quê? E isso me fez entender e aceitar que a melhor opção para mim não era o Beijo Bahia. Era o Preto São Gabriel. Isso, exatamente. Então, é muito importante isso também. O ser humano, ele percebe quando existe alguma mentira ali. A gente tem um sétimo sentido que É verdade. quando a pessoa não é verdadeira. E eu acredito muito que quando você para você planejar a mensagem que você quer transmitir para o seu cliente através da sua imagem, através da forma como você fala com o teu cliente, quando você para entender isso, se perguntar o que é que eu quero passar para o meu cliente? Eu quero passar que eu entendo sobre, como você falou, né? Você fez toda uma análise que você queria mostrar, que você estava dentro do negócio, que você entendia do que você estava falando. E passar confiança para você, né? Até porque nós, mulheres, sabemos que ainda existe um preconceito muito forte, né, no mercado. Ainda existe. Isso. E quando um serviço desse, digamos assim, que é algo mais voltado para a construção, né, para a construção civil, existe um preconceito. Oxe, uma mulher veio tirar as medidas. Eu não vou mentir que, infelizmente, eu sou super contra esse tipo de pensamento, mas é cultural, sabe? Está lá. Ele vem, né? É automático. Eu fui, sem te atrapalhar para mim não esquecer, eu fui bloqueada na entrada de um condomínio. Porque, olha só o que é o preconceito. A dona da casa tinha deixado que a marmoraria ia mandar uma pessoa, a marmoraria Bela Arte ia mandar uma pessoa para tirar as medidas da casa dela. E quando eu cheguei, aí o rapaz disse, é o quê? Aí eu disse, eu vim tirar as medidas da casa de fulano. Aí ele olhou para mim, aí fez, mas você é uma mulher. Desse jeito, diante de Deus. Mas você é uma mulher. Eu disse, sim, eu sou uma mulher com a trena na mão. Eu disse bem assim, bem irônica, né? Eu sou uma mulher com uma trena na mão. Aí ele olhou para mim, aí fez, eu vou ligar para ela. Eu disse, pode ligar. Aí ela disse, é ela, eu esqueci de dizer a você que era uma mulher. Então, esse preconceito, ele ainda existe. Infelizmente, ele existe, ele é cultural. Às vezes não é nem, eu não levo nem por intencional. Eu acho que tá tão automático da pessoa que se ela não é involuntário. Olhou, bateu, falou. Né? Tem pessoas que olham e fica para si. Isso. Você, eu acho que ficou para si. Foi. Ele já falou. Porque assim, eu entendo zero de medidas, sabe? E quando eu vi, eu disse, caramba, que massa, né? Eu pensei até que você tinha vindo só mais pra conversar e tal. E não, você tirou as medidas, fez os desenhos lá e tal, ó, vai ficar meio assim. E eu achei o máximo. Foi muito legal, porque eu fiquei também super à vontade, né? Pra dizer o que eu, como mulher, o que eu queria pra minha casa. E usando esse exemplo que você falou aí, que você falou, né? Sim, eu sou uma mulher com uma trena na mão. Então, até a forma de você se comunicar para esse homem, ele já fez assim, opa, eu não estou falando com qualquer mulher. Não é verdade? E talvez ele tenha parado para refletir como ele foi preconceituoso. Então, cabe a nós também trabalhar essa habilidade que é se comunicar, gente. Se comunicar, falar com o público, falar em público, não é dom.
tá? Nós somos seres humanos e o ser humano, ele é um ser comunicador. A gente já nasce se comunicando, a gente já nasce chorando, né? Se comunicando com o mundo, né? Isso é uma forma de se comunicar também. Então, o que precisamos é treinar essa habilidade para cada vez mais melhorar, né? Aprimorar a habilidade de se comunicar. Porque, como qualquer outra habilidade, umas pessoas têm mais habilidade do que outras, não é verdade? Isso. Então, não dá para você parar e pensar assim, eu não vou falar nas redes sociais, eu não vou me lançar aí nas redes sociais para falar do meu produto porque eu não tenho jeito. Poxa, quantas coisas você vai deixar de conquistar, não é verdade? Porque você acha que você não tem jeito e tá tudo bem pra você e você O medo, né? melhorar. O medo de errar, o medo de se expor. E aí acaba se prendendo, você acaba deixando de evoluir, né? Tem pessoas que têm sim vergonha de falar. Eu conheço pessoas que não conseguem comunicar. Se tiver 2, 3 pessoas, essa pessoa ela passa escondidinha, calada, só para não ter que falar. E isso é sério. E para a gente que quer empreender, é importantíssimo falar. É o que eu falei no início, né? Bom Justamente. é um ótimo comunicador. Justamente. Porque na fala, você fala tudo isso que você consegue expressar para o seu cliente, tudo isso que você falou. Confiança, liderança, mostrar que entende, mostrar que você vai passar segurança. Se de repente a pessoa vai, vamos supor, pegou esse produto aqui para mostrar ao cliente. Sim, mas esse produto aqui, ele faz o quê? Esse produto, né? Aquela voz já trêmula, aquela insegurança de falar. Então, ele está comunicando, né? Exatamente, era o que eu ia dizer agora, né? Porque você me perguntou como abordar, né, esse pensamento. E você percebe, sabe, na linguagem, começa a tentar analisar o teu cliente também. Ter esse feeling, né, de você sentir até que ponto você já conquistou esse teu cliente, como que é. Porque você vem nessa conquista, como se fosse um namoro, né? O casamento, né? Aquela ideia de que você fica paquerando e vai se aproximando. Até depois fechar negócio. E... Desse jeito. Oi? Desse jeito mesmo, é um namoro. E aí, a gente ensinou aqui as técnicas da paquera, né? Do namoro e tudo mais. E quando você tem segurança daquilo que você fala, muitas pessoas, na verdade, têm vergonha de passar preço, né? Muitas pessoas têm vergonha. Já trabalhei com vendas também, tenho experiência na área de vendas. E como eu era tímida, isso era difícil para mim também. Mas tudo tá no que você acredita. Então, se você acredita que o teu produto, ele é um produto de qualidade, que vai alcançar as necessidades do teu cliente, por que que você teme tanto falar preço? Então, é você chegar e dizer, olha, eu acredito assim, que cada pessoa tem uma forma, sabe, de passar esse orçamento. Então, tem pessoas que vai lá e manda no WhatsApp, né, o orçamento e tudo mais, mas se você é uma empreendedora que trabalha no mesmo ramo da Lei, por exemplo, você pode tentar criar estratégias de como fechar esse orçamento de forma que você se sinta à vontade. Isso. Eu não recomendo você fechar um orçamento por WhatsApp, porque eu acho que é aquela coisa que a gente falou, pessoas se conectam com pessoas. A tendência é muito maior de você não fechar. Isso, exatamente. E a que você passa nesse momento para o teu cliente é muito importante. Porque se você passa insegurança, até no inconsciente o teu cliente vai pensar assim, gente, tá pensando que eu não posso pagar, É justamente isso. Ninguém sabe, né, do bolso de ninguém. Existem várias possibilidades. Então,
Você parar e treinar. Como é que fica melhor, talvez? Será que é você pegando papel e anotando coisa por coisa? Olha, esse aqui é isso, isso. Então, no final, o preço vai ficar dessa forma. E nós podemos parcelar de tal... A forma de pagamento pode ser assim, assim, assim. Transparência. Exatamente. Transparência. Porque é o que você trabalha, você vai estar servindo o outro, você vai estar contribuindo, né, com a outra pessoa, com a necessidade da outra pessoa, e não tem porquê. E se o seu trabalho é um trabalho digno, é um trabalho verdadeiro, tem um produto de qualidade, e se você está nisso mesmo para levar adiante, por quê? Você ter dúvida, você se sentir, porque você achar que o teu produto não vale isso. Eu acho que a primeira coisa, Lady, para você ter segurança, para fechar um negócio, é você ter muito claro na sua cabeça sobre a qualidade do que você vende. Porque quando você tem isso muito forte, da qualidade do que você vende, quando você sabe que o que você tem para oferecer para o seu cliente é bom, você não tem insegurança. Justamente. Você fala sem medo, aprova sem medo, né? Exatamente. E você então, tem assim, a explicação do valor para a pessoa. Porque eu sempre digo, eu não vendo preço, porque preço o cliente ele tem em vários lugares. Preço tem muitos. Agora, valor nem todo lugar vai ter para dar ao cliente. verdade. E aí, se você sabe o valor que o seu produto tem, a qualidade com que você entrega, se você sente confiança, eu vi uma amiga de comércio falar uma coisa e é sério. Ela disse, eu recebi uma ligação de um outro parceiro do mesmo ramo que eu, e ele disse que tinha medo de ligar para fazer o pós-venda. Então, se você tem medo de ligar para o cliente para fazer um pós-venda, a insegurança que você tem é que você não está entregando um produto de qualidade. Exatamente. Então, assim, é você refletir o que é que você... Onde você precisa mudar. Porque eu atendo aqui dentro de Arapiraca muita gente. Hoje, graças a Deus, a gente tá com a... Hoje é dia 19 de... Hoje é dia 19, né? De fevereiro. E eu já fechei março, né? Eu já fechei a agenda de março. Então, eu conheço... Tô fechando aí de 60 a 60, 65 pedidos por mês. Então, são 65 famílias, 65 pessoas que podem me encontrar na rua depois que eu entregar. E aí, se eu não tiver confiança no que eu estou vendendo depois que eu entregar, eu vou me esconder? Exatamente. O pós-venda não é sempre pelo telefone. Às vezes você encontra o cliente numa fila de um banco. E você vai correr? Não. Então, tem que ter a confiança ou ir aprimorando o que você trabalha. Porque o que não dá é você ficar entregando um produto que nem você mesmo confia. Exatamente. Eu mesmo passo isso para os clientes que eu fecho. Né? Você sabe, né? Eu fiz com você. Eu garanto as coisas que eu quero botar. E assim, além disso, se você, né, que está assistindo aqui a live, mesmo você sabendo sobre, começa a refletir sobre isso, sabe? Sobre a qualidade do teu produto, sobre os benefícios que esse produto vai trazer para esse cliente, porque isso vai te trazer segurança para falar sobre. E mesmo assim, se você ainda se sentir inseguro, começa a treinar estratégias. Então, em casa mesmo, simula, sabe, sozinho. Quando eu trabalhei com vendas, era produto de beleza. Eu era consultora Mary Kay. E eu tinha eu tinha muito esse receio, isso era a pior hora pra mim. Eu falava super do produto, fazia a maior propaganda, fazia as demonstrações e tudo mais. Mas na hora do final eu ficava um pouco... eu tinha esse receio, eu percebia que eu passava um pouco de insegurança. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a me observar e ver como é que eu faria esse fechamento de forma que eu não passasse insegurança. E eu treinei isso sozinha, comigo mesmo, ou com uma pessoa, com a minha mãe, como é que eu faria. Eu disse, mamãe, vamos ver aqui como é que eu vou fazer esse fechamento e você vai me dizer como é que eu tô me saindo. E até eu mesmo me analisava e percebia, porque às vezes a gente dá uma tremidinha na voz, não é? Baixa um pouco o tom da voz. Então, assim, eu simulava lá e já dizia
olha, vai ficar como é um outro segmento, né? Então, tipo assim, a cliente ela queria lá uma base e um pincel e eu dizia, ó, vai ficar duas de tanto. Isso aí. E já ficava com aquela cara de, ai meu Deus, será que vai comprar? Mas assim, quando eu comecei a treinar isso, eu comecei a me sentir mais segura, não é verdade? E automaticamente isso deixou de ser algo que me incomodava tanto. Então, é você se lançar mesmo, sabe? Você planejar, você ver, poxa, eu posso usar essas palavras. Então, todos os fechamentos que eu fazia, eu já tinha um discurso, o mesmo discurso. Você criou um caminho onde você dominava e através desse caminho você se sentia segura, então você conseguia vender mais o seu produto pela segurança que você passava através da comunicação, que no caso aqui você está dizendo que ela pode ser trabalhada. Ninguém nasce sabendo falar tão bem, né? Muitas vezes você precisa ir e estudar. Eu concordo plenamente. Por quê? Uma das coisas que eu tenho, eu tenho uma pressa na fala, eu tenho um pensamento acelerado e isso reflete na minha fala. E eu estou realmente estudando isso. Pausar, respirar, para que eu possa associar e a pessoa que esteja me ouvindo esteja me entendendo. Porque às vezes o cliente está ali ouvindo, mas não está entendendo nada. Então, no final, ele vai balançar a cabeça e tchau. Isso também importa, né? Na sua fala. O que você traz na sua fala e você saber também identificar quando esse seu cliente não entendeu. Porque, como você fala, muitas vezes a pessoa só faz assim, não entendeu nada do que você falou, né? Às vezes, se você usa um vocabulário muito da sua área, muito técnico, e eu não entendo, então tem tudo isso. Com relação a essa questão aí mesmo dos pensamentos, né? É real isso aí. Nossos pensamentos, eles andam numa velocidade muito, muito maior do que a nossa fala. E quando nós estamos ali ansiosos, né, querendo passar aquilo e tal, principalmente quando a gente ama fazer o que a gente faz, a gente quer só falar daquilo, né? Então, a gente chega e é muito legal esse propósito, porque você trabalha com sonhos, né? Você chega ali naquela casa para você realizar os sonhos daquelas pessoas que estão ali. Você tá encantada querendo saber o que é que ela quer, como é que você vai ajudar. Você se empolga, né? Justamente, eu me empolgo. Jeito. Então, assim, realmente a mente vai a mil coisas. Você quer falar um monte de coisa, sai atropelando, e peraí, que aqui e tal, e a sua mente tá lá. Hoje mesmo aconteceu isso comigo. Eu tava com uma amiga e eu tava falando sobre uma situação e eu vi que ela não tava entendendo nada do que eu tava falando. Porque eu tava falando as coisas assim. A minha mente tava aleatória. Mas é parar, respirar mesmo, se concentrar e se analisar. Isso é muito importante. Eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade de falar, de gravar vídeos e tudo mais, e elas não querem se assistir. Então eu venho aqui essa live com você. É muito interessante você depois ir lá observar. Ou então você faz um vídeo seu em casa, sabe? E observa como é que você fala. Sei lá, grava um vídeo explicando sobre o teu produto. E aí você fala, e depois você vai lá analisar, se observar. O que é que eu posso melhorar aqui? Então, assim, muitas vezes as pessoas elas nem sabem o que é que podem melhorar. Elas sabem que tem alguma coisa que precisa ser melhorada, mas não sabem, né? Então, é sobre isso que eu vou estar trazendo no Instagram, né? Para que as pessoas elas entendam o que é que elas precisam analisar para melhorar esse discurso dela. Vou ativar os comentários, Bia. Falta 5 minutos. Eu quero ver se alguém colocou alguma pergunta, porque às vezes a pessoa não sabe mandar a pergunta pela caixinha. E eu vou abrir aqui para se alguém ficou alguma dúvida, pode perguntar à Bia. Ela vai responder. A importância de estar se comunicando dentro do seu negócio. Como essa fala é tão importante. O que eu entendo da Bia em tudo que ela fala lá no Instagram é a importância que a nossa fala transmite. E às vezes você, pelo fato de não estar se olhando, ouvindo você mesma, você está perdendo negócios, né? Perdendo de fechar negócios por conta da fala. Exatamente. O tempo passou muito rápido, né?
Rapaz, eu juro a você, pra mim tá sendo tão prazeroso essas lives, porque você já me conhece pessoalmente, então eu não tenho dificuldade nenhuma de falar o dia inteiro, eu consigo tranquilamente. Eu acho que no meio empreendedor não falta assunto, porque a gente sempre pode melhorar em algum ponto. Eu vou querer, Bia, depois você, novamente, quero botar um passo a passo para que as pessoas possam entender, as mulheres possam entender por onde começar esse aprendizado. Eu sei que lá no seu Instagram você fala muito sobre isso. Lá no Instagram da Bia, quem for lá seguir ela, segue ela, porque assim, eu a sigo, eu já tinha falado com a Bia há anos atrás sobre o sonho de ter isso aqui. A gente conversou bastante lá atrás. A Bia também já tinha esse sonho e colocou. Então, assim, a comunicação, a minha comunicação com ela me trouxe não só uma cliente, mas uma amiga pós-venda, né? Essa é a realidade. Eu sei que a Bia me indica para quem perguntar a ela, a Bia me E olha indica. que fechado. Muito obrigada, Bia. E isso tudo partiu de uma comunicação que a gente teve, o primeiro encontro, a primeira fala. Então, você que tem o seu negócio, que entende que é necessário aprender e aprimorar mais a fala, vai no perfil da Bia, porque você vai entender o passo a passo, você vai entender o poder que a fala tem através da forma que você se expressa. Por quê? Ninguém vende calado. Se você chega na casa do seu cliente e você não escuta esse cliente, se você chega na casa desse cliente e você pegou o projeto ali, é isso aqui, pronto, acabou-se. O cliente tem a impressão que ele está lhe pedindo um favor e na realidade é uma troca. Você tem um produto, o cliente quer um serviço. Então, quando você se comunica, quando você mostra ao seu cliente que você se importa com ele, além do preço, além do fechamento, essa comunicação ele vai sentir. E é o que vai deixar esse cliente confortável em entre um preço e o valor, ele escolher você pelo valor. Às vezes, desculpa, às vezes até com um certo valor agregado maior do que o outro. Isso acontece. Mas quando você deixa claro que você entrega através da sua fala, o cliente se sente firme para fechar com você. Eu digo isso. Por isso que eu quis, Bia, trazer você hoje, por conta dessa importância da fala, né? Coisas que eu aprendi que fizeram toda a diferença nos meus fechamentos, nos meus negócios. E eu acho assim também, né, Leide, que algo que conta muito também é a sua presença digital, né? É. É a A sua presença. confiança, né, de mostrar o rosto. Exatamente. Porque às vezes o cliente ele não quer de cara já entrar em contato com a pessoa, né? Ele quer dar uma olhada como é o produto e tudo mais. Então, assim, às vezes as pessoas podem pensar assim, poxa, mas já tem tanta gente fazendo isso, que é comum a gente escutar isso, né? Ah, mas já tem outro profissional da mesma área que está fazendo a mesma coisa. Mas cada pessoa, ela traz o seu histórico de vida, cada pessoa traz o seu diferencial, não é verdade? E é muito importante estar aqui presente no digital e vencer essa barreira de estar falando aqui, porque, como diz a história, quem quer crescer hoje está aqui. Quem quer crescer está aqui mostrando o seu trabalho. E muitas vezes, dentro do digital, tem profissionais que nem são tão bons, sabe? Eu tô falando porque, assim, tem profissionais que eles fazem uma super divulgação e você fala, poxa, que legal, mas já aconteceu comigo. E quando eu vou buscar o serviço, não é aquilo que está sendo vendido aqui. Então, às vezes, você está se privando de vir aqui, vender o teu produto, pensando assim, mas já tem um lá que faz. Mas, às vezes, a qualidade do produto desse que faz não é a seu. E os seus Eu clientes sempre digo. Pode concluir, Bia, depois eu falo, pode concluir. Seus clientes estão perdendo de ter o teu produto, que é melhor do que talvez o do outro. Então, assim, o meu objetivo, sabe, Lady, é incentivar essas mulheres que têm produtos maravilhosos, que têm serviços maravilhosos, a se mostrar também, a conseguir chegar até os seus clientes também através das redes sociais. Porque muitas vezes tem umas pérolas aí escondidas que não aparecem.
E elas Verdade. estão aprendendo com isso, não é mesmo? Então, com aquela minha história, quantas coisas eu perderia se eu não tivesse olhado para mim quando criança, né? Relembrando da história do início, e tentado mudar isso que eu tinha, essa vergonha que eu tinha, esse receio que eu tinha. Se eu tivesse continuado com os mesmos comportamentos, será que hoje eu teria conquistado o que eu tenho hoje? Então, acho que vale muito a pena essa reflexão, sabe? Da gente parar e pensar, poxa, mas são os meus sonhos que estão em jogo, é a minha vida. Será que vale a pena, né? Eu abrir mão por um simples capricho, porque eu me fecho total para crescer, para evoluir. Então, é isso. Aceitar que sempre é possível melhorar. Com certeza. Ninguém é perfeito, né? A gente A sempre gente tem todo algo, dia tem algo a melhorar, a crescer, a né? agregar nos nossos negócios. Então, assim, para mim foi um prazer ter você. Muito Também. obrigada por esse tempo. Eu quero agradecer a todo mundo. Esse foi mais um do Zero à Prática. Então, vamos aprender a nos comunicar melhor através da fala. E tá aí a Bia como prova que dominou e está dominando a área dela, uma ex-tímida para uma mulher falante. Verdade, falo muito. Bia, muito Leila, obrigada. eu também agradeço, tá, o seu convite. Foi maravilhoso estar aqui, a gente fazer essas trocas, né? Tanto, acho que é muito importante, porque a gente consegue aprender uma com a outra, né? E foi muito bacana para mim, fiquei super à vontade de ter esse bate-papo aqui com você e qualquer E coisa, vá chame. pensando que foi o primeiro, viu? Foi apenas o primeiro, virão outros. Amém, Eu acho amém. necessário. É um assunto muito profundo que a gente tem como ir a cada dia melhorando mais e a fala é fundamental. Comunicação é muito abrangente e tá em É muito tudo. abrangente. Se aplica a tudo. Pois, ó, deixa aquele cheiro. Muito Um beijo, obrigado e até a próxima. até, beijo.